Nós estamos aí com a série Trilhando o Caminho do Discipulado, onde a gente vai passar avaliando, vendo, aprendendo alguns princípios fundamentais do cristianismo que nos ensinam ou nos ajudam a trilhar essa nossa jornada de seguir a Jesus Cristo de fato. Porque quem segue a Jesus Cristo tem uma vida nova e ela é fundamentada em algumas marcas. São estas marcas, o porquê essa vida nova e assim por diante que a gente vai aprender. Onde a gente vai conhecer mais o conteúdo, a partir daí a gente pode considerar mais, trazer para o coração, começar a mudar as nossas emoções, os nossos desejos e a partir daí aplicar, viver, praticar de forma diferente. Combinado? Então, para isso a gente vai estudar hoje Efésios 2, de 5 a 20. Semana passada a gente viu Efésios 2 também. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai ficar nesse bloco, do verso 5 ao verso 20. Nós não vamos lê-los todos os versículos, mas leremos alguns e eu vou mostrando para você aonde é que você tem que seguir aí na sua Bíblia. O texto começa dizendo que Deus deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Agora pula para o verso 19, porque somos criação de Deus, continua no verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Agora sim, você pula para o verso 19. E ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da sua família, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esse texto mostra mais algumas características do conteúdo da salvação, e ele começa dizendo que ele deu-nos vida com Cristo, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. No verso 8, ele vai repetir a mesma frase final desse texto, dizendo que pela graça nós somos salvos por intermédio da fé, mas o texto, mais uma vez, ele fala que deu-nos vida em Cristo, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Nós vimos bastante isso semana passada, que a característica do cristão é que ele estava morto. Ele não tinha relação nenhuma com Deus, ele não podia perceber nada das coisas de Deus, do movimento de Deus, da fala de Deus. Ele era incapaz de ouvir a Deus, porque um morto é assim, essa é a característica. E a salvação ele nos deu vida. Quando o texto diz, Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pelas graças vocês são salvos. Talvez a pergunta se levante dizendo, nós somos salvos do quê? Dessa condição de morto que nós vivíamos. Nós ressuscitamos em Cristo, nós passamos a ter uma vida nova. Um morto não tem vida e de repente nós passamos a ter uma vida nova. E a Bíblia fala muito dessa nova vida, dessa vida nova. Você precisa nascer de novo, você precisa receber essa vida nova, enfim. O fato é que nós entendemos que a graça de Deus, e vimos isso semana passada, nos alcançou, e alcançou de tal forma que agora nós temos vida. Isso é salvação. Agora, qual é a marca, as grandes características desta nova vida? E é em cima disso e deste texto que eu quero pensar com você um pouco. O que significa essa nova vida? O texto diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Semana passada eu falei um pouco desse texto, mas hoje eu quero pensar em dois contextos que esse texto apresenta. Na verdade,
Esse texto trata de algo que acontece agora, mas algo que também vai acontecer no futuro. E como a salvação, ela envolve estes dois, o agora e o futuro, o já e o depois, aquilo que já é viabilizado em nós, mas ainda não é totalmente concretizado em nós, apesar da garantia agora, já vai acontecer, ou isso acontecerá mais tarde. Tem um filme chamado, eu até acho que ele se tornou uma série, chamado Uma Noite de Crime, The Purge. Eu não sei quantos de vocês assistiram, é um filme bem pesado. Ele se passa nos Estados Unidos, onde uma vez por ano, durante 12 horas, se eu não me engano é da meia-noite ao outro dia, por 12 horas, todo o crime, incluindo assassinato, estupro, seja lá o que for, ele é permitido. A ideia é, vamos liberar esses bandidos todos, esses cafajestes todos por 12 horas, e eles vão se matar entre si, e a sociedade que estava cheia de gente do mal, vai perder um monte de gente do mal. E aí a gente dá uma melhorada na qualidade da nossa sociedade. Beleza. O problema é que essa história precisa se repetir uma vez por ano, porque a sociedade continua depravada e a maldade continua crescendo no meio daquele povo todo, que uma vez por ano eles precisavam celebrar essa regeneração da sociedade, repetindo o processo que tinha acontecido há um ano atrás. Em suma, eles estão dizendo que nós podemos corrigir o agora, mas a sociedade vai continuar depravada e haverá uma necessidade de mais uma noite de crime no futuro para que haja aí uma restauração. Esse negócio de que você limpa e depois de um tempo você precisa limpar de novo porque sujou tudo de novo, depravou tudo de novo. Sabe um exemplo bem clássico em relação a isso? São os computadores que a gente usa. Não sei se você é como eu, mas você começa a usar o computador, você abaixa um aplicativo, você instala alguma coisa, você mexe e daqui a um tempo o computador que você tinha, que era rápido pra caramba, ele começou a ficar lento, devagar, quase parando. Aí você pega o seu computador, leva num técnico, o técnico tira todos os arquivos e aí ele apaga tudo, formata tudo, instala tudo de novo, recupera aqueles arquivos, aí você vai usar o computador está rápido, ligeiro, está funcionando, que maravilha, parece novo. Depois de um tempo, você que é fuçador e tem aquele problema do vírus, dedão do operador, né, que é o pior vírus que existe em computador, aí contamina todo o computador e aí tem que fazer essa purificação, essa limpeza geral, restaurar como novo. Você corrige o agora, mas na certeza de que usar, baixar coisas, instalar outras, volta a ser o que era antes e haverá então a necessidade de um dia formatar tudo novamente, instalar tudo novamente para que o computador volte a funcionar do jeito que você queria. Agora, o texto que está sendo escrito aqui, está sendo escrito para aquela comunidade que vivia de acordo com a filosofia dos gregos. E os gregos acreditavam em algo parecido. Eles acreditavam que a história não era linear, que ela tinha começado aqui e ela terminaria ali num ponto final. Mas ela acreditava em algo cíclico, que ela começava, depois vinha e voltava ao início, e aí ia e voltava ao início, e voltava ao início. E de vez em quando havia um momento em que o mundo era purgado, era regenerado, era queimado, ou algo assim, parecido, desse jeitão. Dessa forma, a história começaria tudo de novo, e claro, o princípio da limpeza, da purificação que começa depois daquela regeneração, daquele momento de total purificação da sociedade, era uma sociedade que tinha em si, no seu próprio DNA, uma tendência para o mal que começa bem, mas depois começa a depravação toda novamente, até que existe a necessidade de uma nova regeneração. Eles tinham um termo técnico para isso, palingenesia, era a regeneração do mundo. Eles usavam este termo técnico, eles falavam que o mundo precisava passar por essa palingenesia, está difícil de falar essa palavra.
Mas a Bíblia, ela trata de forma diferente. Ela olha para todos nós e diz: olha, haverá um único momento de regeneração, e esse momento é quando Jesus Cristo voltar, e quando Ele voltar, aí nunca mais será a mesma coisa. Mas que eu e você agora precisamos mais entender por completo que o que vai nos acontecer tem a ver com o futuro. Entretanto, já tem muita coisa acontecendo agora. O futuro, ele apresenta essa regeneração, mas eu e você não precisamos esperar o futuro para que tudo isso aconteça. Será confirmado, mas agora já experimentamos tudo isso. O texto nos apresenta que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que aquele que entendeu e trouxe Jesus Cristo e o conteúdo de Jesus Cristo para o centro da sua vida, essa pessoa já ressuscitou. Ele era morto, mas agora ele tem uma nova vida. Ele passou a desfrutar desta nova vida. Ele está experimentando essa nova vida. E ele não precisará de uma regeneração, porque ele já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que há uma necessidade de aceitar novamente Cristo para sentar novamente nos lugares celestiais. Que isso já é fato. Que eu e você já experimentamos isso desde já. Mas o texto continua dizendo que para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, que também no futuro a riqueza da graça de Deus que nos alcançou, nos dando vida, será experimentada de forma essencial, existencial e integral. Algo que lá vai acontecer numa intensidade, mas agora também já tem acontecido. E essa regeneração vai acontecer lá, mas essa regeneração também já tem acontecido. Ou já aconteceu em nós. É algo que nós vamos ter que aprender a viver com essa tensão. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, em Mateus 19... o autor diz o seguinte, Mateus, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha que texto interessante. Ele diz, na regeneração de todas as coisas. É a mesma palavra grega que o grego usava para aquela regeneração cíclica, mas ele está dizendo de uma só. Ele mais uma vez usa o termo técnico grego chamado palentesia. Ele diz, é isso, essa regeneração. Esta regeneração. E aí você vai dizer, mas os filósofos erraram? Há apenas uma única regeneração, é no final dos tempos, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar, então vocês também se assentarão. Eu olho para o futuro, e o futuro diz, Jesus Cristo um dia vai ser soberano sobre todas essas coisas, e aquilo que o pecado promoveu, e aquilo que o pecado produziu, aquilo que a rebeldia humana trouxe como consequência a toda a criação, de uma vez por todas será extirpado, isso tudo vai acabar. Naquele momento já não haverá mais choro, nem dor, nem pecado, nem lágrima, tudo haverá de ser passado, ficou para trás. Agora, o que a gente pode entender é que também, apesar do futuro apresentar tudo isso, o presente também traz marcas muito fortes. Tito, capítulo 3, verso 5 diz, não por causa de atos de justiça por nós praticados, parece uma paráfrase de Efésios 2, dizendo não por obras para que ninguém se glorie, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso
Salvador. Interessante, pelo lavar regenerador. Nós passamos por uma regeneração agora, por uma renovação agora. Haverá uma renovação completa e integral, mas eu e você passamos por essa renovação agora. Nós desfrutaremos da demonstração da riqueza da graça ímpar no futuro, mas já desfrutamos da graça agora. Nós seremos transformados no futuro e obteremos a vitória integral sobre todas as coisas, mas já somos transformados agora, e agora já obtemos vitória sobre todas as coisas. Interessante isso, porque quando você olha o texto de Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos segundo o mundo, segundo o diabo e segundo a carne, quando nós saímos dessa condição de morte e passamos a ter vida, a vitória sobre esses três inimigos já é nos dada de imediato. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, o diabo já não tem mais domínio sobre nós, e o mundo já não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos vencer todos eles. Isso é o que a Bíblia diz. Mas você diz, e a morte física? Quando eu morro, diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que eu durmo, mas um dia Jesus Cristo vai voltar, e eu ressuscitarei primeiro. A conclusão, a complementação, a realização da graça por completo. Essa semana eu participei de 2 velórios. São 2 velórios onde a gente não diz, nós perdemos o nosso ente querido. Não. Perde-se aquilo que não sabe onde está. Nós sabemos onde está. É um até breve, porque a graça continua sendo maior. Ela nos tirou do império das trevas e a morte já não tem mais a vitória sobre nós. Hoje é assim, mas a gente vai desfrutar disso lá na frente. A gente vai colher isso por completo e integral lá na frente. Portanto, há algo no futuro e algo no presente. Há algo que acontece em mim e você. E Paulo está deixando bem claro, mais uma vez, nesse texto de Tito, dizendo, olha, não é por obras. Não é por obras, mas é pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está falando que pelo futuro não tem a ver com uma sociedade que vai surgir de uma liderança impecável. Ele diz, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso. Voltando para o texto de Efésios, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Que a graça será vista plenamente no futuro, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, ou seja, ela aponta à manifestação da graça no futuro, de forma completa, clara, bem sintonizada, sem picotar, sem que a mensagem caia ou haja falha na transmissão. A graça será experimentada por nós de forma absoluta, é no futuro. A nova vida em Cristo terá o seu valor no futuro. Ela será completa porque será o poder de Deus, o poder que Deus usará para regenerar todo o mundo. No futuro, essa graça vai nos alcançar de forma onde a gente vai perceber a incomparável riqueza dela. Agora, trazido para o seu presente, nós experimentamos já dessa graça. É claro que pode ser apenas o parcial. É o futuro que invade o presente. É o futuro entrando em você. É o futuro de Deus presente em seu coração agora. É aquele poder renovador, regenerador, pelo qual Deus vai curar tudo e remover todo o mal, todo o pecado e tudo. Mas entra em seu coração agora. Apenas em parte a gente pode estar enxergando, verdade, mas isso significa a vida nova em Cristo, agora. Agora, por que eu estou falando tudo isso?
Porque talvez no seu coração você gere essa tensão, crie uma dicotomia dizendo, então tá bom, se é lá no futuro e agora é parcialmente, então não tem como lidar com isso agora. Então eu nasci assim, eu vou viver assim, e depois que eu morrer, eu vou morrer assim, mas eu vou ressuscitar diferente. Então eu sou uma Gabriela espiritualizada. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Nunca subestime o poder da nova vida de Deus na sua vida agora. Nunca. Nunca subestime esse poder. Não há medo, não há culpa, não há mágoa, não há falha que a nova vida não possa superar agora. Que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo agora. Que aquela condição de pecador perdido, você só vai experimentar na eternidade. Não, é agora que você já começa a experimentar a vida em Cristo. É o poder de Deus de regenerar o mundo inteiro, mas Ele entra em sua vida, em seu coração agora, e isso é incrível. Não subestime esse poder, não ache que você tem aí a condição de pecador e você vai ficar nutrindo esse pecado a vida toda, dizendo, eu não vou conseguir vencê-lo. Isso é mentira, porque Cristo morreu por esse pecado, dando a você uma condição de uma nova vida. Você não precisa ser mais o que você era, na verdade você tem todo o poder para ser uma pessoa diferente, porque Ele tirou das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor, te fazendo uma criatura toda nova, que agora já experimenta da graça e está desfrutando da graça. Entretanto, verá a graça sendo totalmente aplicada na sua vida no futuro. Você não precisa, e a salvação tem tudo a ver com essa mudança. Lembra da conversa de Jesus com o cego em João 9? Quem ele era eu não faço nem ideia, eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu acho isso incrível. Eu era assim, mas agora eu não sou mais assim. A própria exortação bíblica, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos para ter o que sustentar ou o que ajudar aqueles que estão precisando. Você era assim, agora você não é mais assim. Você era dessa forma, mas agora você não é mais dessa forma, porque a salvação nos transforma por inteiro, é integralmente. A salvação é uma novidade de vida que vem acontecendo, e eu era daquela forma, agora eu não sou mais. Eu era daquele jeito, agora eu não sou mais. Eu ainda não sou perfeito, lá no futuro eu vou, mas agora eu já estou desfrutando de coisas novas. Agora eu já tenho algo em mim que é totalmente diferente. O que o texto está dizendo é que ele não está propondo aqui que nós estamos colocando uma atadura no machucado. Sabe quando você está com aquele machucado e você coloca um band-aid? Você está curado? Não, eu estou com um band-aid. Não, mas já sarou a ferida? Não, a ferida está aí, eu só estou com um band-aid. Já pelo menos ninguém vê, não há sujeira mais, já foi passado um produto antisséptico aqui em cima, eu estou com o band-aid, mas você está curado? Não, eu só estou com um band-aid. Muitos acham que a vida com Cristo é exatamente colocar um band-aid espiritual. Não, eu não estou, mas eu estou com esse band-aid. Não é. É uma nova vida, Nós não somos umas pessoas melhoradas. Nós somos uma nova pessoa. Aquilo que era ficou para trás, morreu e ressuscitou com Cristo. É uma nova vida, é algo novo de fato. Portanto, eu deixo tudo isso para trás e passo agora a viver em novidade de vida, dia após dia, após dia, após dia. É uma nova vida para hoje e que ela será manifestada integralmente no futuro. É algo novo e não apenas melhorado. Agora, o que significa essa nova vida? Vamos pensar juntos nesse texto. Primeiro, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Antes que você saia daqui dizendo, eu preciso praticar todas as coisas novas daqui para frente, aquilo que eu fazia eu não posso fazer mais, eu quero trazer um conceito antes. O que essa transformação, que é sair do império das trevas, de estar morto, e agora estar num novo lugar, no reino do Filho do seu amor, aonde a morte ficou para trás e agora eu tenho vida. O que significa isso? Quais são os fundamentos, os princípios, o conteúdo inicial? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há uma nova sensibilidade. Vou explicar. Nós estamos agora num novo lugar, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Ele nos tirou de uma sala e nos colocou numa outra sala. Ele nos tirou de um lugar e Ele nos colocou num outro lugar. Ele nos tirou de um ambiente, Ele nos colocou num outro ambiente. Ele nos tirou daqueles que estavam nos cercando e daqueles que estavam ao nosso redor e nos colocou no lugar onde aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que nos cercam são pessoas totalmente diferentes. Nós agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Patrick essa semana me mostrou um filmezinho do Adam, do seu filho. E o Adam tinha acordado à tarde e estava naquela manhinha choramingando, e aí escondia a cara no peito do Patrick, e o Patrick falava alguma coisa, ele virava e desvirava logo e botava a cara no peito, toda aquela manha de quem acabou de acordar do soninho da tarde. Aí o Patrick vira e propõe para ele o seguinte: Adam, vamos procurar o Vader, que é o cachorro. Patrick é nerd pra caramba, ele não parece, mas é nerd pra caramba, aqueles caras que eternizam no coração o Guerra nas Estrelas, o Darth Vader, a força do mal e do bem, essas coisas assim. Cara, eu não consigo, não nasci para... Na verdade, todos os pastores dessa igreja, com exceção eu e o Renan, o resto tudo é perdido. Tudo na força do mal. Tudo. Ainda um dia eles virão para a força do bem. E o cachorro do Patrick chama Vader. Aí chegou para o Adam e falou: Adam, vamos procurar o Vader? Na hora, o Adam virou e começou a rir e apontar para onde o Vader estava. E aí sai o Patrick em direção. O menino saiu da tristeza para a alegria num pulo. Interessante isso. Essa sensibilidade de perceber as coisas no seu meio, que mudam inclusive as suas emoções, não acontecia com Adam quando ele estava dentro da barriga. Ele precisou sair da barriga e começar a interagir com outras coisas para que essa sensibilidade comece a acontecer, ou venha acontecer com ele. Atravessar da morte para a vida. É outra realidade. É sair de dentro do útero da morte e vir para a realidade de Cristo na vida. É outra sensibilidade. Você começa e se desperta para algumas coisas espirituais que antes, enquanto você estava morto, o morto não tem essa capacidade, essa sensibilidade. Mas a partir do momento que ele tem vida, ele tem essa sensibilidade de perceber ao seu redor, perceber o movimento de Deus, começa a escutar a voz de Deus, começa a entender das coisas de Deus, começa a se despertar para o movimento de Deus, porque antes ele estava num ambiente, numa condição e numa situação, mas agora ele saiu de tudo isso e ele está numa nova situação, num novo ambiente, rodeado de pessoas, mas principalmente liderado por aquele que é o autor da vida. A nova vida te faz sentar nesse lugar diferente, onde você experimenta novas visões da verdade divina. Você estava morto, nem conseguia ver, ouvir, sentir Deus. Você pode ter ouvido falar sobre Deus toda a sua vida, mas agora você o vê de fato. Antes talvez você o conhecia como uma teoria, mas agora é uma realidade. Eu conheço, esse Deus existe.
Paulo teve uma sensibilidade diferente no caminho de Damasco. Os dois discípulos tiveram uma sensibilidade diferente quando os olhos foram abertos no partir do pão no caminho de Emaús. O filho mais novo teve uma sensibilidade diferente quando caiu a ficha e em si viu o que havia feito. Jó teve uma sensibilidade diferente quando viu Deus na criação e disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque a realidade espiritual é diferente. Eu estou num outro ambiente, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu fui tirado do império das trevas, onde a morte reinava, e agora eu tenho vida. 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 Essa é a realidade da salvação. A alma que vê, que obtém visão espiritual, embora possa não tê-la discernido antes, agora discerne as verdades de Deus. Há uma nova percepção da verdade. Como é que isso acontece? O texto de Efésios, que nós lemos semana passada, diz que nós estávamos mortos, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Essa nova vida, ela nos atinge nessa esfera dos pensamentos e dos desejos. Ela nos altera na forma prática da compreensão dos valores, do princípio, do entendimento. Isso desce para o nosso coração, a tal ponto que as nossas emoções, os nossos desejos são controlados e alterados por isso. Em outras palavras, isso implica dizer que a nova vida, ela ressignifica os desejos, palavra que agora está sendo utilizada o tempo todo, ressignifica os desejos do coração e os pensamentos, a mente. A maneira como você sabe que nasceu de novo, uma das coisas que isso lhe dá, é que a sua mente está iluminada e o seu coração está comovido pelas coisas de Deus. E a verdade espiritual que você podia ter ouvido antes, mas não fazia sentido para sua mente, ou certamente não tocou o seu coração, de repente você fala: está aí, isso faz sentido, eu me entrego. Aquelas verdades que nunca faziam sentido, você até confirmava, você sabia citá-las, mas no fundo do seu coração, você tinha um questionamento, dizendo: será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? Será que quando eu morrer, eu não vou ver que tudo isso foi balela e nada disso valia a pena? De repente, essas verdades vão tornando, tendo cada vez mais significado, sentido, e você está lendo, isso tudo ganha um significado novo. Aquilo que era loucura para os que não creem passa a ser verdade para você. Agora você está num ambiente novo, sentado numa nova cadeira, com uma pessoa diferente. Gosto sempre de dar o testemunho do Carlão. Carlão trabalha conosco, todos os dias ele está aqui na igreja, ele mora aqui na igreja. Carlão foi morador de rua, vencido pelo alcoolismo durante anos, até que ele entendeu que ele precisava de vida, e ele entregou a vida para Jesus numa conversa entre ele e o Zé Roberto, e o Zé Roberto falou: você precisa de ajuda, tirou o Carlão da rua e colocou internado. Isso eu posso falar porque ele dá esse testemunho publicamente. E ele internado, um dia ele chegou, sentado no beliche dele, e disse: Deus, eu vou falar uma coisa para você. Eu leio a Bíblia todos os dias agora, mas eu não entendo nada do que está escrito aqui. Em contrapartida, a minha vida lá fora era totalmente perdida, mas o que acontecia lá eu entendia, eu dominava do assunto. Aqui, na Bíblia, eu não entendo nada. Eu queria mudar de vida, mas para continuar sem entender, vai ser difícil. Então talvez para mim seja mais fácil voltar para lá. Mas eu gostaria de obter a compreensão da palavra de fato.
E o Carlão testemunha dizendo que foi como um milagre. Ele começou a ler a Bíblia e a Bíblia começou a fazer sentido para ele em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque a mente dele foi invadida por essa nova vida em Cristo Jesus. Ele saiu daquela sepultura cheio de vida e agora, sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele passa a compreender e aceitar o que a palavra nos ensina. Outra coisa que muda também tem a ver com os nossos desejos. Alguém que veio à igreja toda a vida começa a dizer de repente: algo aconteceu. Eu conhecia esses textos bíblicos toda a minha vida, mas agora parece que alguém acendeu as luzes. Ou eu li isso, ou ouvi esse versículo e agora de repente está me atingindo. Não sei porque nunca vi isso antes. A sua mente foi invadida pelas coisas de Deus e ele foi liberto daquela vida morta. Mas mais do que isso, o que está por trás de tudo isso é: eu sempre soube que Deus me amava, mas eu estou realmente começando a perceber e a sentir isso. Está começando a se tornar real, e isso está me alimentando. Eu tenho percebido que isso não é algo simplesmente teórico, mas é mais do que teórico, é experimentar, assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus, tendo a capacidade de se relacionar com esse Deus que me ama e sentir o seu amor por intermédio do cuidado que Ele tem, por intermédio do significado precioso contido na palavra dEle, pelos relacionamentos novos que surgem na minha vida, a maneira como eu enxergo as outras pessoas. Isso começa a reorientar os amores, os ídolos do coração do sujeito. Antes, o que mais te impulsionava era ter uma carreira de sucesso, fazer com que todos te amassem, obter fama, ser bem-sucedido, conquistar todas as coisas, alcançar uma paz de relacionamento dentro de casa, enfim, seja lá o que for. Antes você dizia: eu sou cristão, é claro que eu sou cristão, eu vou à igreja e acredito que Deus me ama, mas o amor pela fama e elogios, o amor pelo romance, talvez pelo sexo, é muito mais real para você do que o amor de Deus. O amor de Deus está abstrato, é coisa de teoria, mas de repente o meu coração, como os discípulos a caminho de Emaús, você percebia que enquanto Ele falava conosco, com a gente, como o nosso coração se aquecia. É quando o amor de Deus em Cristo se torna mais real para o meu coração do que a fama, do que o status, do que a minha carreira, do que dinheiro, do que relacionamentos bem estruturados, do que uma saúde, do que um físico, seja lá o que for, mas Ele cria essas alterações todas na minha vida. Eu passo a amar a minha esposa não mais pelo que ela me oferece, não mais pelo que ela pode me ofertar, não mais pelo que ela significa para mim, mas eu passo a amá-la porque o amor de Deus me alcançou de tal forma que este mesmo amor é capaz de ser distribuído por mim, porque eu passei a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quantos casamentos falidos chegaram para conversar comigo e eu, em vez de tratar sobre o casamento, eu tenho tratado sobre salvação. Sabe o que falta na vida de vocês? Falta salvação, porque no dia que você entender o quanto Deus te ama, você vai se tornar capaz de amar o outro da mesma forma. Quantos casamentos têm sido restaurados pela salvação em Cristo Jesus? Porque tira do império das trevas, e algo que está na mente e começa a ser compreendido pela mente, desce para o coração, e o coração se transforma, e os relacionamentos se transformam, porque agora eu tenho vida em Cristo Jesus, eu tenho uma outra sensibilidade, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é salvação, isso é o fundamento da salvação. A mente e o coração adquirem uma sensibilidade diferente. A sua mente está iluminada e o seu coração está comovido.
Agora, além disso, uma outra coisa que o texto nos mostra. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele diz que vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Há uma nova identidade. Há uma nova identidade. Por 2 anos eu fiquei, 2 anos e 10 meses, eu fiquei sem minha CNH, você sabe disso. Eu carregava ela porque era um documento, mas ela em si não valia como nada. Se eu queria comprovar alguma coisa, eu tinha que apresentar o meu RG. Quando chegou a minha CNH nova, e alguém pede o meu documento, a minha identidade, mas eu tenho um prazer tão grandioso de tirar aquela CNH da minha carteira e apresentar para o cara, falando, pode segurar, cheira, é minha, é nova, é válida. Um guarda nunca me parou, tristeza, eu queria. Essa nova vida traz, sem dúvida nenhuma, uma sensibilidade, mas também uma nova identidade. E Paulo, ele deixa muito claro quando diz que fazemos parte agora de um novo povo. Nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos. Essa é a nossa identidade, que pertencemos a essa nação, a este povo, o povo de Deus, e que também pertencemos agora a uma nova família. Nós somos membros da família de Deus. A sua identidade é algo que está enraizado em você. Em geral, nós nos apresentamos por aquilo que nós conquistamos, construímos, fizemos. Quem você é? Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou, eu pastor. Quem você é? Eu sou o esposo da Dani. Quem você é? Eu sou o pai do Pedro e do Felipe. Em geral, a nossa identidade está associada com aquilo que nós conquistamos. Verdade não é? Tanto é que é difícil você mesmo definir quem você é. Quem você é? A nossa identidade é um senso de si mesmo. É um senso de valor a nosso próprio respeito. Engraçado como no Oriente as pessoas são orientadas pela família. Você só consegue estar bem se você estiver agradando a sua família, submisso aos mais velhos. É ser um bom filho ou uma filha, um bom marido ou esposo, uma boa mãe ou um pai. E desde que você esteja atendendo às expectativas da sua família, você pode se sentir bem consigo mesmo. É fazer parte de um dojo, onde você faz tudo para agradar e estar submisso ao seu mestre. Eu escolho o Miyagi-Do ou o Cobra Kai. E aí, a minha identidade vai ser definida de acordo com o que eu estou. Um é mais zen, passivo, o outro é mais pancadão, parte para cima. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você pode conversar com qualquer um dos pastores dessa igreja que são nerds. Eles vão te explicar que eles adoram isso. E aí eu tenho que fazer tudo para agradar o meu sensei. Eu vivo de acordo com essa relação, de agradar, de estar ali o tempo todo sendo alguém que está satisfazendo a vontade dele. Isso tem um problema. A sua família pode controlá-lo, você pode ser bastante sufocado, pode ser explorado por eles e você pode viver amarrado ou nessa escravidão de o tempo todo ter que agradar o seu sensei. Mas se você está no Ocidente, já é contrário. Nós vivemos uma cultura individualista, onde você decide quem quer ser e determina quem quer ser. É a sua vontade que importa. É você que decide, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então você sai e faz isso. Isso está colocando, e acaba colocando em você muita pressão também, uma pressão enorme. Porque você se torna responsável pelo seu futuro, você se torna responsável pelos seus acertos, você se torna responsável pela sua própria identidade, você se torna responsável por formar aquilo que você é.
Então existe uma maneira onde você vai ter que ser porque os outros querem que você seja, ou você vai ter que ser porque você quer ser de qualquer jeito, e aí você está correndo atrás da sua identidade como se fosse algo que você alcançaria e que você escolheria. Agora, quando a Bíblia diz que nós nascemos de novo, que Ele nos tira do império das trevas, que Ele nos dá nova vida em Cristo, não é nascer por uma descendência familiar, não é algo natural, e não depende em nada daquilo que eu construí, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus me deu e o que Ele fez. Eu só sou capaz de ressuscitar em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Eu só tenho a capacidade de sentar nas regiões celestiais, porque o movimento é único e completo do próprio Deus. Não tem nada a ver comigo, portanto a minha identidade, ela é recebida, ela não é alcançada. Eu amo, como celebrando o caminho da recuperação, ele faz com que a gente se apresente. Boa noite, ou bom dia agora, meu nome é André Fontana, eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo, que luta contra tal área, mas eu sei que hoje eu sou o Filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Já não mais me define a minha compulsão, me define quem é que me deu a salvação. Eu sou um filho amado, salvo em Jesus Cristo. Sua identidade está enraizada no amor de Deus por você e no fato de que Deus agora é seu Pai, não apenas seu chefe, não apenas seu rei, não alguém que você tem que definir, mas Ele fez de tudo para tê-lo na família dEle, para torná-lo seu filho, portanto o movimento todo é dele. Sua identidade é recebida e não alcançada, não tem a ver com a sua formação, não tem a ver com a família onde você nasceu, não tem a ver com a sua carreira profissional, não tem a ver com o seu empenho e nem desempenho, na verdade não tem nada a ver com o que você alcançou ou o que você conquistou, mas a sua identidade agora é: eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo, isso é o que eu sou, eu tenho vida e a minha vida agora é plena e do meu interior fluem rios de água viva. Antes você seguia os padrões desse mundo, antes você estava totalmente dominado pelas compulsões, os desejos, as inclinações da sua carne, antes você permitia com que o diabo tivesse total liberdade e autonomia sobre você, porque mas agora tudo isso mudou, você já não é mais escravo, você está livre em Cristo Jesus, simplesmente porque você é um filho amado, salvo em Jesus Cristo, e Ele te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há uma sensibilidade nova, mas há uma identidade nova. Agora os meus valores são diferentes. Eu não dependo mais dos meus esforços e conquistas, mas meu Pai que me ama, promoveu em mim a mudança necessária. Essa é a minha identidade. É aí onde eu estou. Portanto, salvação, essa nova vida, não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Enquanto você continuar achando que algo depende de você, que é por obras, que é pelo seu empenho ou desempenho, você vai continuar por conta própria e a sua salvação ainda não aconteceu. Mas a salvação, essa que invade a minha mente, o meu coração e me faz uma pessoa nova, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com o movimento de Deus Pai em Cristo Jesus por mim. Por isso o texto inicial eu retorno. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Que há uma salvação. E essa salvação é pela graça. Como eu disse, é a graça de Deus que me salva, não é o meu empenho, a minha escolha,
mas é o que Deus me fez, ou o que Deus fez por mim, é que me traz salvação. E Ele nos dá vida com Cristo. Algo que acontece agora, mas que eu vou experimentar na integralidade lá no futuro. Algo que hoje eu já obtenho vitórias e eu vejo a minha vida sendo transformada a tal ponto que eu não sou mais nada do que eu era antes. Entretanto, isso vai se viabilizar de forma integral lá no futuro. E o futuro eu já começo a experimentar desde já. Essa nova vida, ela me dá uma sensibilidade nova. A maneira como eu entendo as coisas e a maneira como eu sinto aquilo que eu desejo, que o meu coração anseia, ele é transformado porque eu tenho essa sensibilidade nova. Eu estou num novo ambiente, eu não estou mais no mundo das trevas, mas agora eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esta condição nova me dá uma identidade nova. Eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Porque eu sou uma pessoa melhor. Porque eu fiz o bem. Porque eu promovi coisas boas. Porque eu cuidei dos necessitados. Porque eu alimentei os famintos. Porque eu vesti aqueles que passavam frio. Não, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o que Cristo fez por mim. Porque foi Ele quem me deu uma nova vida. Ele é quem me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu e pagou o preço do meu pecado. Por isso eu tenho essa nova vida. Agora eu não tenho como terminar essa manhã sem não parar e perguntar para você se você já desfruta dessa nova vida. Se de fato você tem experimentado a compreensão das coisas de Deus de forma sobrenatural, o que para você parecia loucura no passado, agora tem tanto significado e um conteúdo tão verdadeiro, que você chega a pensar: como é que eu não acreditei nisso antes? Que você não viu o amor brotar de forma diferente dentro de você. Aquela pessoa que era tão difícil de amar, de repente, aquilo que eu considerava como valores primários, que eu amava, eu idolatrava, eu comecei a abrir mão de tudo isso, dizendo: cara, isso não tem mais valia para mim, porque o amor de Deus me alcançou de tal jeito, que o meu coração está transformado. Que hoje em dia você tem um significado tão grande, que você diz: eu sei quem eu sou. E o que eu sou não tem nada a ver com o que eu conquistei. Eu não sou simplesmente o marido da Dani, o pai do Pedro e do Felipe, o pastor da Iba Viva. Isso não significa nada perto de quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Eu faço parte dessa família agora. Eu tenho um pai, eu tenho um irmão mais velho, que pagou o preço para eu estar dentro desta casa, dessa família. A minha pergunta é, e isso é sério, porque essa é uma pergunta que um dia você vai ter que responder. Mas vai ter que responder na presença de Jesus, lá na frente, nas eras que hão de vir, na manifestação da graça. Você vai ter que chegar lá falando: Senhor, hoje eu posso experimentar essa graça por completo, porque eu entendi e me rendi àquela graça que aconteceu quando eu entendi o teu evangelho. Você vai ter que responder isso. Vai ter que entender isso. E vai ter que se entregar a isso. A minha pergunta, na expectativa que você esteja avaliando o seu coração: você já fez isso de fato, verdadeiramente? Isso é realidade? Se não é, faça-o. Faça-o. Eu quero que você feche os teus olhos e abaixe a cabeça e você responda tudo aquilo que Deus está falando no seu coração agora. Talvez você não saiba nem responder, você vai falar como o cego de João 9, eu nem sei quem o Senhor é, mas eu quero
ser transformado como aquele cego foi. Esse é um momento seu com Deus. E eu vou deixar você gastar um tempinho com Deus agora. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo privilégio de poder assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por experimentar hoje o conteúdo que também experimentaremos no futuro. Já desfrutar do futuro agora. Obrigado porque o Senhor nos transforma de forma integral. A mente e o coração da gente. Obrigado porque o Senhor nos dá mais uma nova identidade. Nós somos agora um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. E eu quero colocar esse pessoal na sua presença agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a compreensão da necessidade de entregar, de experimentar isso novo, caia no coração desse pessoal, Pai, por favor, agora. Que haja de fato decisões ao teu lado, decisões pelo Senhor, de entrega de vida, de querer experimentar esse lance espiritual, de querer reconhecer a condição depravada que nós estávamos, em rebeldia, mortos, e que somente o Senhor é que pode nos dar vida. Derrama essa compreensão, por favor, Pai, na vida desse pessoal agora é o que eu te peço, e que haja salvação de fato, nessa manhã, é em nome de Jesus que eu oro, amém. Eu não sei como é que você sai daqui hoje, talvez você saia incomodado, inquieto, querendo saber um pouco mais. Tomara que você saia assim e não conformado, diz, é assim mesmo, não quero nem saber, mas que você saia incomodado. Se você está assim, eu quero desafiar você a procurar qualquer pessoa, procura um dos pastores dessa igreja,
um dos presbíteros dessa igreja, o líder do seu pequeno grupo, uma das líderes de mulheres, fala: eu preciso conversar mais, entender mais, porque o meu coração está aquecendo por isso, e eu preciso. E a gente vai ter um privilégio imenso de poder explicar melhor todo esse caminho para você. Mas lembra que o que está em jogo é a tua eternidade. Então não deixa para a eternidade para resolver isso. Resolva o quanto antes. Deixa de lado a procrastinação, mas prioriza a tua salvação. Eu preciso de fato experimentar Jesus Cristo. Então venha conversar com a gente. E que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.